A FENATEMA apresenta Curso de Formação Política e Pensamento Político Brasileiro. Bom dia a todos, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso. O tema de hoje que nós iremos abordar é sobre democracia, de um período bastante importante da história brasileira, especialmente, e cabe aqui destacar um pouco essa visão que nós temos sobre democracia, que muitas vezes se confunde com aspectos da vida política cotidiana. Por isso que é importante a gente buscar na fonte, na origem, esses conceitos para que a gente possa realmente ter um claro entendimento sobre a definição do termo democracia. E nada melhor do que a gente buscar essas referências, né? Especialmente nos clássicos, dos antigos clássicos, na verdade, né? Dos gregos, passando pelos romanos, até chegarmos à atualidade, que é o Estado moderno, provocado pelas grandes transformações do século XVIII. Bom, para começar, a gente pode então definir que democracia vem da palavra demos, que significa povo. Portanto, quando a gente pensa em democracia, a gente obrigatoriamente tem que associar a palavra à definição da participação popular. Portanto, o povo como membro importante e decisivo na definição do termo. Kratos, autoridade. E aí a gente associando povo à autoridade, significa que o povo é soberano, autoritário, é a autoridade máxima, vamos dizer assim, quando se pensa o conceito de democracia. Então, nesse sentido, transfere-se para o povo o poder e a sua legitimidade enquanto definição da palavra democracia. Os gregos inventaram, criaram, pode-se dizer assim, né, esse termo em razão das mudanças que ocorriam, né, nas cidades gregas, e isso foi, de fato, ali o início de um processo que ao longo dos últimos 2.500 anos passou por muitas transformações, e até hoje, quando a gente fala de democracia, a gente acaba pensando sobre vários aspectos. O termo mais atualizado do ponto de vista da democracia é o Estado de Direito Democrático, que é uma conquista recente do avanço dos princípios da dignidade humana e dos direitos humanos, da prevalência da igualdade de direitos entre os seres, independentemente de cor, de credo, de raça ou algo desse tipo. Então a gente tem claramente aí um desenvolvimento no processo histórico da palavra democracia, que foi passando por mudanças de acordo com o próprio processo evolutivo da humanidade, né? A origem, ela vem, é claro, dos gregos, né? Mas certamente foi no período da Revolução Francesa e Americana que a palavra democracia ela ganhou ali um aspecto, vamos dizer assim, mais direto, do ponto de vista da participação popular, do ponto de vista da própria população, enquanto representante da vontade do Estado, né? E aí a gente pode observar que, por exemplo, no período que antecede a Revolução Francesa, né, já se discutia de fato, especialmente por Rousseau, né, a ideia de que a soberania ela só podia se encontrar na vontade popular. Fora da vontade popular não havia soberania, pensando do ponto de vista de uma democracia. E aí, é claro, ele vai trazer aspectos que aprofundariam, vamos dizer assim, a definição da democracia, onde entra um aspecto importante, né, que é a soma de valores que correspondam, por exemplo, à definição de uma sociedade democrática. E aí a palavra igualdade, ela passa a ter um peso importante, porque você passa a ter igualdade como referência num processo democrático, onde todos são iguais, onde todos são tratados como cidadãos. Nesse sentido, então, a democracia ela não é mais excludente. Ela não é seletiva, ela é universalista, ela tem um caráter de abranger a todos aqueles que vivem e são parte da sociedade de modo geral. A liberdade, ela tem um caráter de garantir o livre-arbítrio, né? A liberdade de escolha, a liberdade de expressão, a liberdade de opinião, a liberdade religiosa. São fatores que também vão incorporar-se, vamos dizer assim, a esse processo da definição do processo democrático. É claro que a gente não vai aqui aprofundar, porque caberia aqui uma aula só para explicar detalhadamente os processos que se incorporariam, vamos dizer assim, à definição do termo liberdade e igualdade. O processo de fraternidade, que também vincula-se à ideia de modernidade do ponto de vista da democracia, é o respeito pela segurança jurídica e bem, assim como, por exemplo, a ideia de o outro ter o mesmo direito que eu e eu ter o mesmo direito que o outro, e o meu direito não ultrapassar o direito do outro. É o limite da nossa liberdade não
prejudicando o outro. E esse é, sem dúvida alguma, um preceito fundamental dentro do conceito da fraternidade, que está muito associado à própria organização do Estado, né? O Estado democrático ele tem que ser um Estado organizado sobre esse preceito da legalidade, da fundamentação do princípio da igualdade, da liberdade, especialmente da fraternidade. Somado a isso, né, nós temos também os chamados direitos políticos como chamados direitos fundamentais. É bom lembrar que nós tivemos, sobretudo a partir do século XVIII, as chamadas gerações dos chamados direitos modernos, começando como direito civil no século XVIII, que vai dar as garantias individuais, as garantias de contrato nas relações mercantis, que foi base importante para a fundamentação e assegurar o desenvolvimento do próprio sistema capitalista, sem o qual possivelmente não haveria. É bom lembrar que o capitalismo ele precisa de segurança jurídica, ele precisa assegurar a propriedade, as relações de contratos, as relações de trocas, aonde há o respeito pelos contratos firmados entre os pares. E isso só ocorre, é claro, dentro de uma relação firmemente, né, assegurada pelo Estado, o Estado democrático. E os direitos políticos, claramente, conseguem abranger uma representação de todos os setores da sociedade, para que esses setores, uma vez organizados, eles possam representar os interesses de classe, os interesses de segmentos daquela sociedade. E o direito de participação popular passa a ter também um papel importante, especialmente depois da segunda metade do século XIX, onde os sindicatos, os partidos vinculados a uma linha de esquerda, né, marxista, também passam a ter um caráter de importância no sentido de disputa pelo poder, né, especialmente a social-democracia no final do século XIX, que irá ter aí uma vertente, né, socialista democrática, vamos dizer assim, que foi o que acabou tendo um papel bastante intenso no início do século XX, especialmente na Alemanha, mas isso também aconteceu, por exemplo, na Inglaterra, né, e claro que esse modelo social-democrata ele tem um papel muito importante, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, para a instalação do estado de bem-estar social, né? Que é o estado que garante, em tese, os direitos sociais e amplia a seguridade, vamos dizer assim, do trabalhador e todos os direitos que posteriormente foram conquistados, né, como fundamento do estado de cobertura social. Né? Diferenças entre direitos políticos e direitos fundamentais, quer dizer, é a necessidade de requisitos para a plena fruição dos direitos políticos. Para você ter direito à representatividade, é preciso que haja em si, né, o direito à representação, mas basicamente que esse direito seja assegurado igualmente para todos, né? As constituições elas têm um papel importante porque, em tese, é na Constituição que você tem assegurado esses liames, vamos dizer assim, dos chamados direitos principais, né, especialmente no que diz respeito à forma de representação, né? O sistema eleitoral, ele, portanto, ele tem um caráter, vamos dizer assim, de assegurar, através da representação política, né, todos os segmentos da sociedade. Vejamos o caso do Brasil. O Brasil é um país, uma república federativa democrática de direito, né, é um país que tem um sistema plural de representação política. Lembrando que hoje o Brasil tem 35 partidos políticos e hoje pelo menos 25 partidos hoje são representados no Congresso Nacional. Mesmo com um número pequeno de representantes, esses partidos de alguma maneira têm representação. É um número realmente grande se a gente considerar aí a forma como o sistema eleitoral brasileiro ele é obtido, né? De todo modo, o modelo brasileiro ele tem uma situação muito peculiar, que é o modelo de coalizão, né? Ou seja, um presidente da República que tem um mandato fixo, para que ele possa governar, naturalmente, em razão do número de partidos de representação dentro do Congresso, ele tem que fazer a chamada coalizão com os partidos para dar a base de apoio. É o caso do atual governo, que até então tinha 12 ou 13 partidos políticos na base de apoio e vem perdendo essa base, o que acabou enfraquecendo de alguma maneira a sustentação do próprio governo. Um partido que não tem esse apoio dentro de uma base, né, num sistema plural partidário como o nosso, dificilmente consegue governar. E aí a gente vê os resultados do que está acontecendo com o atual governo. O sistema eleitoral
essencialmente é um conjunto de regras e procedimentos, né, que exerce, vamos dizer assim, que define o processo democrático, né? É o meio pelo qual os chamados institutos democráticos são utilizados e aperfeiçoados. O Brasil tem, naturalmente, um modelo bastante complexo, um sistema de controle, de fiscalização bastante complexo, né? É um modelo eletrônico que permite, vamos dizer assim, uma contabilização, vamos dizer assim, uma fiscalização online, né? O que permite, de alguma maneira, garantir a chamada idoneidade, né? No sentido claro da palavra, você consegue ter ali sistemas de controle e de fiscalização perfeitamente transparente, ou pelo menos a gente percebe desta forma. Claro que pode haver possibilidade, sim, em algum momento, né, que aconteça desvios, vamos dizer assim, da sua funcionalidade, mas sempre é um risco que qualquer sociedade ou qualquer sistema eletrônico, infelizmente, pode ter, né? Mas o sistema eleitoral brasileiro, ele tem naturalmente uma característica muito singular, né? O Brasil tem avançado muito sobre essa questão, né? Desde a época da implantação das urnas eletrônicas, naturalmente isso cria, né, uma ideia de que a máquina ela pode controlar todo o sistema e ela pode ser manipulada. É bom lembrar que há órgãos, inclusive independentes, que também fazem um acompanhamento desse processo, o que pode, claro, nos garantir aí uma certa, vamos dizer assim, segurança. Critérios para vamos dizer assim, auferir um sistema eleitoral democrático. Porque quando a gente fala democracia, a gente está falando de representação do povo. Ora, a representação do povo é a participação popular na escolha dos seus representantes. O nosso sistema político é um sistema de representação. Não é uma democracia direta, é uma democracia indireta, é uma democracia de representantes. O povo escolhe os seus representantes, que uma vez eleitos irão governar em nome do povo, com um mandato fixo, para que ele, neste período do mandato fixo, cumpra as suas obrigações enquanto parlamentar, enquanto executivo, no caso de um prefeito, de um governador, mesmo de um presidente da República, né? E, é claro, tem que haver a participação e a competição, que é um dos caráteres, vamos dizer assim, fundamentais de um processo do jogo democrático. Tem que haver competição. Quanto maior for, né, a participação e a competição, do ponto de vista do jogo político, vamos dizer assim, no sistema eleitoral, isso por si só garante, vamos dizer assim, uma possibilidade de você, por exemplo, ter, vamos dizer assim, escolhas mais definidas do ponto de vista da sua preferência, naturalmente, né? Imaginemos, por exemplo, se nós fôssemos um modelo bipartidário, né, onde você só teria duas opções de escolha, o A ou B, não tendo nenhuma preferência por A ou B, teria que tomar uma decisão ou então anular o voto, naturalmente. Quando você tem mais possibilidade de escolha, naturalmente você consegue, com isso, ter também uma possibilidade maior na sua, vamos dizer, na sua própria escolha, na sua própria definição daquele que poderá lhe representar. E o modelo ele tem que ser de livre competitividade, quer dizer, você não pode proibir, a não ser que haja um descumprimento da lei, da norma, segundo o próprio Tribunal Superior Eleitoral, né? Mas dentro da lei, todos poderão livremente competir para que possa efetivamente garantir o direito à igualdade, né, de participação. Quer dizer, caráter específico dentro desse sistema eleitoral democrático, né? Livre competitividade, competição entre candidatos, né? Apresentação de programas políticos, igualdade de oportunidade entre candidaturas, ainda que a gente saiba que a definição, ou seja, por definição, o aspecto econômico, né, ele é determinante nos resultados de uma campanha, exatamente porque aquele que tem mais possibilidade financeira, consegue fazer uma campanha mais agressiva, mais extensa e consegue alcançar um resultado efetivamente melhor, né? Mas, de todo modo, é importante também que, além disso, a gente tenha liberdade pelo voto secreto, né? O voto precisa ser secreto para que ele resguarde o direito daquele que votou, né, de não ter, né, a publicidade do seu voto. O sistema eleitoral ele não deve provocar resultados perigosos para a democracia, ou seja, tem que assegurar, né, no programa dos seus candidatos, né, respeito às regras do jogo democrático, né? O discurso ele não pode fugir das definições do que conhecemos como princípios da democracia ou tudo aquilo que possa colocar em risco, né, os direitos democráticos. Estes, vamos dizer assim, deverão ser, vamos dizer, colocados de fora,
né? Como promover, por exemplo, prática de racismo, prática de xenofobia, sobre as minorias, etc, etc e tal. Então, isso é um princípio básico da democracia de direito, né? E, é claro, os tribunais, o próprio Ministério Público, acabam por ter um papel importante no controle dessas situações, né? A decisão eleitoral, ela limitada para um tempo definido de mandato. Uma das características do modelo representativo e republicano é um mandato fixo, né? E também, por definição, um tempo a ser cumprido, né? Por quê? Porque a democracia ela pressupõe alternância de poder, né? Mudança de pessoas no cargo para que exatamente isso não crie um vício na política, né? E não crie, vamos dizer assim, uma ideia de que o espaço público é uma situação onde a pessoa se sinta proprietário daquele espaço. O espaço público é um espaço para que o público possa usufruir daquelas vantagens, daquelas conquistas. Muito bem. A transparência também é uma das regras fundamentais no jogo democrático eleitoral, para que todos possam, de forma limpa, clara, né, e transparente, apresentar suas propostas e seguir as regras do jogo, né? A democracia, portanto, ela pressupõe uma série de requisitos para a sua fundamentação, né? Vamos pensar do ponto de vista assim, democracia, eleições versus conceitos que não se confundem. Por exemplo, Constituição Federal de 1988, a Constituição Cidadã, a adoção do princípio democrático como imutável, está nas cláusulas pétreas dos artigos 1, 2, 3 e 5 da Constituição. O que eu quero dizer com isso? Nós seguimos uma carta constitucional, de modo que não pode ou não é aceito qualquer ação que fuja aos princípios da regra do jogo democrático. De modo que a democracia ela é prevalente, né? A democracia ela tem um caráter fundamental na garantia dos chamados direitos. Direitos de representação, direitos das minorias, sobre essa questão da transparência, da idoneidade, sobretudo dos seus candidatos, dos partidos políticos que precisam receber uma fiscalização permanente, né? E esses partidos têm uma legislação específica de vamos dizer, fiscalização e regulamentação, né? Do ponto de vista histórico, né, o sistema político ele foi evoluindo naturalmente, né, e passou a ter caráter, vamos dizer assim, universal. Vamos pensar do ponto de vista do voto feminino. A gente sabe que no Brasil, né, a luta pelo voto feminino foi uma luta grande, foi uma luta árdua, né, e essa conquista ela demorou muito para acontecer, né? Mas se a gente olhar para os outros países também, por exemplo, como a gente pode fazer uma comparação, a gente chega à seguinte conclusão, quer dizer, a questão dos direitos de representação, quando a gente fala de igualdade entre gênero, igualdade entre cor, entre raça, etc. e tal, né? A gente tem que olhar também um panorama internacional. Veja o caso das mulheres, por exemplo, na Alemanha, né? O voto masculino ele vai ocorrer em 1869. As mulheres só passariam a ter direito a voto em 1919. Veja que aí nós estamos falando de quase 50 anos depois do início do processo eleitoral na Alemanha. No Canadá, né, foi o único país onde o sistema eleitoral, né, ele ao entrar, ele já teve uma forma de representação, né, tanto do homem quanto da mulher, que ocorreu em 1920. Vamos pegar o caso, por exemplo, da Grã-Bretanha, né? A Grã-Bretanha, por exemplo, em 1919, né, quando você tem o voto masculino universal e a mulher em 1928. Outro caso, por exemplo, Paraguai, 1870 o masculino, 1967 o voto feminino, né? E aí a gente começa a entender que, de fato, as conquistas elas demoram muitas vezes para acontecer, porque o sistema político também está muito associado à cultura de um país, né? A evolução daquele país sobre aspectos, vamos dizer assim, que envolve direitos, representação, aceitação, tolerância, reconhecimento e assim por diante. Veja o caso do voto dos analfabetos, que também se traduzia como uma grande dificuldade, vamos dizer assim, de aceitar o igual. Lembrem quando eu falei que o princípio democrático de Rousseau era igualdade, liberdade e fraternidade? Pois bem, esse processo ele demorou muito para ocorrer em vários países. Veja o caso do Brasil, né? O voto masculino brasileiro, né, ele
certamente ele vai ter uma antecipação sobre o voto feminino. Mas o caso do voto dos analfabetos, ele demorou mais tempo ainda, foi basicamente um século depois da implantação da República que os analfabetos puderam votar, né? Que vai ocorrer exatamente em 1985. Né? O Chile, por exemplo, o voto vamos dizer assim, dos analfabetos ocorre em 1925, que vai ocorrer antes do voto feminino, que ocorre em 1949. Né? Para que a gente possa ter uma ideia como esses processos da ideia de igualdade, fraternidade, liberdade, para serem implantados dentro de um conjunto da democracia de direito, vamos dizer assim, levou tempo. Né? O direito de escolher também, através do sufrágio, né, quer dizer, o sufrágio universal, de representação universal, ele vai ocorrer de país para país, de tempo em tempo, através de várias formas. Né? O voto, por exemplo, o voto é um direito ou dever. Em alguns países, por exemplo, o voto ele não é obrigatório, é o caso dos Estados Unidos, por exemplo. No Brasil, por exemplo, o voto sempre foi obrigatório. Há uma discussão sobre essa questão porque há um entendimento de setores da sociedade que defendem o voto não obrigatório, é o direito do cidadão, por exemplo, de não se sentir representado por nenhum daqueles candidatos, então ele também se sente no direito de não participar da escolha do processo do jogo eleitoral que ocorre naquela eleição. E ele se sente, por exemplo, constrangido ao participar obrigatoriamente por força de lei. Né? E há aqueles que defendem a ideia de que a participação obrigatória do cidadão no processo de escolha eleitoral faz com que a sociedade aprenda a escolher, aprenda a votar, e isso se torne até uma questão de natureza pedagógica, vamos dizer assim. Né? Então essa questão é uma questão que realmente suscita bastante debate, né? Quer dizer, há discussões favoráveis e há discussões que são contrárias. De todo modo, né, o modelo brasileiro ele tem sim avançado sobre vários aspectos. Claro que há muita questão ainda para ser debatida e outras para serem, por exemplo, implementadas e mudadas, especialmente, como isso deveria vir com uma reforma política de fato, né, que pudesse tirar, né, esse modelo que existe hoje, transformar ele num modelo mais moderno, mais atuante, mais representativo de fato. Né? Mas essa é uma discussão para frente. Né? A forma ela pode ser secreta ou pública, obrigatória ou facultativa, como eu acabei de dizer, direto ou indireto, igual ou desigual. Quer dizer, isso depende da maneira como a Constituição daquele país ela está definida, vamos dizer assim, nesse modelo de representação política. Né? Assim como um processo, vamos dizer assim, de representação. Né? Vamos falar agora um pouquinho sobre dois conceitos, né? A classificação do sistema eleitoral. Que é o modelo de sistema majoritário, né, e o sistema proporcional. Quer dizer, o sistema majoritário ele está vinculado à eleição do Poder Executivo, prefeito, governador, presidente da República, né, e do próprio Senado Federal, que também faz parte do processo majoritário. Né. Diferentemente, por exemplo, do sistema proporcional, o sistema proporcional ele tem um caráter de proporcionalidade e muitas vezes no sistema político brasileiro, né, que aí é uma outra discussão também que a gente poderia fazer num outro momento, que é a ideia de que o candidato eleito ele não necessariamente ele precisa ou ele tem todos os votos necessários para a sua eleição. Que aí tem o voto de legenda, o voto vamos dizer assim, da representação, né, que ocorre, por exemplo, quando partidos fazem coligação, por exemplo. Então você tem um coeficiente eleitoral que muitas vezes permite que determinados candidatos, mesmo não atingindo o número mínimo de votos para ser eleito, consegue ser eleito pelas chamadas sobras dos votos do quociente eleitoral, né, que foi definida no próprio sistema eleitoral. Nós tivemos casos, por exemplo, quando o Enéas, lá atrás, na época, ele teve 1.400.000, 1.300.000 votos, ele sozinho conseguiu trazer com ele mais quatro parlamentares, inclusive o último se elegeu com 800 votos. Né? E aí a gente fala, mas que representação tem este candidato, né, que teve muito menos votos do que um que teve mais de 100, 100 e pouco mil, não se elegeu e este conseguiu se reeleger. Esse é um problema do nosso sistema eleitoral que possivelmente poderá e deverá ser resolvido através de uma reforma política. Né? Mas
assim, só para a gente simplificar pelo tempo, né? Quer dizer, o sistema majoritário é aquele que está vinculado diretamente à escolha dos representantes do Executivo e do Senado Federal, prefeito, governador, presidente da República e senadores. Majoritário, então, por si só, é esse corpo de representantes políticos. O proporcional, vinculado ao legislativo, vereadores, né, deputados estaduais e deputados federais, né? E aí, é claro, teria que explicar um pouco esse conceito de coeficiente para poder entender como é que, por exemplo, um parlamentar ele consegue se eleger, mesmo não tendo o número mínimo de voto que o coeficiente, né, define para que ele possa ter direito a um assento numa cadeira do Legislativo, né? Outra questão importante, né? O sistema de lista aberto, sistema de lista fechado, sistema distrital, que são formas que a gente observa em alguns países, vamos dizer assim, com características democráticas e mesmo republicanas, como é o caso do Brasil. O sistema de lista aberto é uma ordem de eleição, como o próprio o texto aqui explica, forma de eleição dos candidatos do partido, onde é formado por escolha direta da população. Então você tem uma lista, né? E aí dentro dessa lista a escolha na hora de votar é feita exatamente de forma aleatória pelo eleitor, né? Mas certamente todos os candidatos estão colocados naquela lista onde você, enquanto eleitor, você pode escolher, né? Por isso que é definido dessa forma, ou seja, uma ordem de eleição dos candidatos do partido que é formado por escolha direta da população. Sistema de lista fechada, quer dizer, uma ordem de eleição dos candidatos do partido e é decidido pelo próprio partido, de acordo com o seu estatuto e procedimento de votação interna. Esse sistema, ele tentou ser implantado nesta mini-reforma que foi feita agora, né? O que eu posso dizer é que esse sistema, ele certamente vai sempre favorecer os caciques dos partidos. Ou seja, aqueles que têm o controle do partido naturalmente sempre serão beneficiados, porque não permitirá, vamos dizer assim, para que outros candidatos com menos poder dentro daquele partido possam também ser um representante ou esteja ali encabeçado na lista do partido, porque os primeiros votos que vão entrando até completar o coeficiente serão sempre dados aos primeiros da lista. Então, se o partido recebe, por exemplo, um número X de voto, que é um número representando ali 10 cadeiras, por exemplo, né, os 10 que serão eleitos são aqueles 10 que estão na preferência, né, na ordem do próprio partido. Então, é o candidato 1, candidato 2, candidato 3, até atingir o número 10. Naturalmente, aqueles que têm menos representação dentro do partido dificilmente conseguirá ser um representante exatamente pela falta de oportunidade, né? O sistema distrital, que era uma outra discussão sobre a reforma política no Brasil, acabou não acontecendo. A gente tem um modelo em alguns países, né? É a escolha dos candidatos ao legislativo, que se dá pela disputa direta entre candidatos de um mesmo partido e de partidos diferentes de forma majoritária, no âmbito do distrito eleitoral. Então você fecha a região onde você vai disputar a eleição e ali, aquele que tiver mais voto, né, diretamente é eleito, inclusive disputando com membros do próprio partido, né? Quer dizer, é o chamado voto majoritário. O candidato que tiver mais voto, como não há um sistema de transferência de voto de legenda, então é o candidato que tiver mais voto é o candidato que será eleito. O processo é complexo porque num país como o nosso, né, com área de extensão territorial grande, caberia aí o Superior Tribunal Eleitoral definir as zonas de representação para que esse distrito pudesse ser o sistema onde pudesse ter esse sistema de representação, né? Nós temos o conceito de voto válido, voto não válido também, que é uma outra questão bastante comum, vamos dizer assim, no nosso processo eleitoral, né? E de modo geral, o que a gente tem observado, né? Tem aumentado a cada ano o voto nulo e voto em branco. Quer dizer, isso é um sinal claro, por exemplo, de que grande parte da população, mesmo sendo obrigada a votar, acaba anulando o voto no dia da votação. Em média, nós temos hoje em torno de 27%, 28%, em algumas eleições chegando até 35%, ou seja, 35% dos eleitores, de forma, vamos dizer assim, categórica, acabam não tendo participação direta, vamos dizer assim, na escolha do candidato, mas acaba sendo, né, considerada por quê? Porque são chamados votos válidos que contam. Então, se você tem 100 milhões de votos, 35 milhões não votaram, naturalmente 65 milhões decidirão o rumo do vencedor naquela eleição. Quer dizer, aí aqueles 35 milhões, de alguma maneira, por não participarem, por não terem participado, né, acaba dando por si só
vantagem aquele que tiver maior voto entre os 65 milhões. Né? Partido político, portanto, é uma organização de pessoas reunidas em torno de um mesmo programa político com a finalidade de assumir o poder institucional e, é claro, manter esse poder, né? E influenciar a gestão da coisa pública. Naturalmente, claro, todo partido tem um programa de governo, todo partido tem um programa, tem um projeto de poder, naturalmente, né? E esses partidos têm vamos dizer assim, em comum, na verdade, essa ideia, né, de uma finalidade voltada a assegurar o poder enquanto partido e tornar, é claro, na medida em que alcança esse poder, né, implantar as suas ideias do ponto de vista político, econômico, social e assim por diante. Né. Eles se assemelham a pessoa jurídica e possuem regulamentação específica, que é a Lei 9.096 de 95. É a lei que legisla sobre os partidos políticos, vamos dizer assim. O sistema ele pode ser monopartidarismo, bipartidarismo e pluripartidarismo. No nosso caso é o pluripartidarismo. Numa democracia, monopartidarismo é pouco provável que exista. Se existe, de fato, não é uma democracia, porque a democracia pressupõe, né, representação, plurirepresentação, pluripartidarismo. Né? As fontes de financiamento, né, que existem para as chamadas campanhas políticas, elas podem vir do chamado fundo partidário. O Brasil tem uma política bastante consistente sobre essa ideia do fundo partidário, as chamadas doações diretas, contribuições de filiados e vendas de materiais partidários. Né? De modo geral, o que tem assegurado as campanhas políticas, além dos chamados fundos partidários, são as chamadas doações diretas, que asseguram em razão do alto custo de uma campanha eleitoral. Né? E a doação privada são doações por pessoas físicas ou jurídicas que pode haver restrições, porque a legislação também ela limita, vamos dizer assim, né, valores, especialmente agora com uma mudança que teve na lei eleitoral. Né. Público, somente o Estado pode arcar com os gastos eleitorais. Né. Infelizmente, a gente ainda não tem uma política onde o governo, e eu sou favorável nesse aspecto, né, de que campanha eleitoral deva ser financiada por completo pelo poder público, exatamente para não haver essa distorção e, claro, criar condições para que se forme caixa 2 ou mesmo irregularidade em campanha política. Né? A plataforma política ela é um caráter, vamos dizer assim, fundamental de qualquer partido político. Né? Os eixos articuladores são 5, né? Fortalecimento da democracia direta, fortalecimento da democracia participativa, aprimoramento à democracia representativa, que é o sistema eleitoral e partidos políticos, democratização da informação e da comunicação, democratização e transparência do poder judiciário. Quer dizer, se você pegar esses cinco elementos, considerando, claro, o processo democrático do sistema eleitoral de uma democracia, quer dizer, transparência, igualdade de participação, respeito às regras do jogo, fiscalização do poder fiscalizatório, no caso dos tribunais regionais, do Tribunal Superior Eleitoral, do próprio Ministério Público e mesmo da imprensa e dos próprios partidos opositores, isso fortalece o processo do jogo democrático. Né? A participação popular é fundamental no processo da democracia, pois a democracia sem povo e sem participação popular não é democracia. Né? O sistema eleitoral e partidário ele tem que seguir regras rígidas de fiscalização, de cumprimento das normas, e caso isso não seja feito, cabe, portanto, ao próprio tribunal, né, anular o pleito daquela eleição. Né? E, portanto, a comunicação também e a própria informação são elementos que asseguram a transparência, né, o acesso à informação é fundamental para que se tenha, vamos dizer assim, maior credibilidade na regra do jogo democrático. E, por fim, claro, o Poder Judiciário como poder fiscalizador de todo o processo para dar segurança jurídica, vamos dizer assim, e respeito ao princípio, vamos dizer assim, da legalidade. Considerando tudo isso, então a gente tem, claro, naturalmente, um avanço sobre o princípio das chamadas regras do jogo democrático. Então, por hora é só, a nossa aula hoje foi uma aula bastante resumida, mas o que eu quis passar para vocês, basicamente assim, é a importância que temos numa democracia da participação popular e dos poderes que também asseguram, vamos dizer assim, a transparência, a idoneidade, né, a igualdade e o direito de participação de todos dentro do jogo político, desde que se respeite, claro, as regras definidas pela própria lei e Estado Democrático de Direito. Fico por aqui então e a gente se vê na próxima semana. Um grande abraço a todos.